Doutora Eudi, muito obrigada por estar aqui conosco. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é um tanto quanto importante e muito procurado aqui no nosso canal, que é a questão do transtorno borderline. Doutora Eudi, explica um pouquinho para nós o que é esse transtorno. O transtorno borderline, Carla, é uma alteração da personalidade e, considerando personalidade, o conjunto de características que uma pessoa tem que a deixa única no mundo. Então, é um transtorno desta forma do indivíduo ter identidade, marcado essencialmente pela instabilidade, marcado essencialmente por altos e baixos do modo de relacionar, comportar, resolver e enfrentar as questões do dia a dia. Em que, por exemplo, nas relações, existe no início de relacionamento com a pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo, um entusiasmo demasiadamente exagerado, um investimento intensivo na relação, mas que diante de pequenas frustrações já se volta tudo atrás, com total arrependimento, e muitas vezes a forma de compensar esse sofrimento é se auto-agredindo, é se machucando, se queimando, se batendo. E doutor, esse transtorno borderline não é uma doença mental, correto? Alguns teóricos da psiquiatria entendem que toda forma de adoecimento, toda forma de desajuste da harmonia do bem-estar geral do indivíduo corresponde à doença e, nesse caso, transtorno borderline entraria como adoecimento mental. Existem outros teóricos estudiosos que consideram que as doenças mentais são diferentes dos transtornos da personalidade. Só que, Carla, é muito difícil o indivíduo apresentar transtornos de personalidade sem apresentar a comorbidade de um adoecimento mental. E muitas vezes, comportamentos, por exemplo, do transtorno de personalidade borderline, se confundem com algumas fases do transtorno afetivo bipolar. Mas, doutor, vamos àquela pergunta que não quer calar. A pessoa, ela nasce com esse transtorno ele é adquirido, como é isso? Os transtornos de personalidade, e aí incluem, junto com o transtorno de personalidade borderline, o narcisista, a psicopatia, o esquizotípico e vários outros, eles são expressões simultâneas de fatores genéticos, familiares, ambientais, contextuais, culturais e com uma grande limitação ainda para a resposta a essa pergunta, Carla, que não dá para responder quantos por cento é devido à genética, qual a porcentagem é devido a fatores familiares e assim por diante. Ou seja, nós ainda temos uma limitação na resposta científica para essa pergunta. E tem tratamento, doutor, para esse tipo de transtorno? Muito bem colocada essa palavra, que muitas vezes eu sou perguntado se tem cura, e não tem cura. Até porque a personalidade, ela é um modo de ser que o indivíduo amadurece, adequa, muda e vai adaptando ao longo da vida, mas tende a manter algumas características centrais. Portanto, o transtorno de personalidade não pode ser curado, mas algumas vezes a pessoa, ao longo do tempo, vai lidando melhor com as situações de vida. Agora, existe o tratamento sim, e muito diferente do que o senso comum acha, Carla. As pessoas, de maneira geral, elas supõem que qualquer tratamento em psiquiatria e em saúde mental é igual ao uso de medicamentos. E não. Por exemplo, transtorno de personalidade borderline, o tratamento é essencialmente psicoterápico e especialmente da modalidade de psicoterapia cognitiva comportamental. E tem uma lógica muito grande. O indivíduo tem comportamentos instáveis, sofridos e que faz sofrer outras pessoas do relacionamento e as manifestações comportamentais, elas são frutos das cognições, memória, atenção, concentração, inteligência, capacidade de interpretação. E isso reflete no comportamento. Portanto, terapia cognitivo-comportamental, ela é considerada uma
primeira escolha, uma preferência nesse tipo de abordagem. E os tratamentos medicamentosos, eles são acessórios, eles são secundários. Por exemplo, algumas vezes, Carla, como tem instabilidade no transtorno bipolar e lá se usa medicamentos, e tem instabilidade no transtorno de personalidade borderline, alguns medicamentos usados para bipolar são usados no borderline. Observação, de maneira secundária, porque de maneira primária e essencial a abordagem é psicoterapêutica, tanto na modalidade individual, um terapeuta, um paciente, como nas modalidades de grupo, mais de um terapeuta, mais de um paciente ao mesmo tempo. Tem algum gatilho, doutor Eudi, que dispara esse transtorno, numa grande maioria das vezes? A pessoa se sente frustrada, então ela... Porque, assim, o que a gente nota, principalmente quando a gente começa a estudar alguns casos, é que essa pessoa não consegue também lidar com frustrações, é isso? O desenvolvimento e a expressão desses sintomas de instabilidade, de autoagressão, de relacionamentos caóticos, de dificuldades na resolução dos problemas simples do dia a dia e, especialmente, conseguir perseverar, de manter atividades, qualquer que seja elas, de começo, meio e fim, elas são progressivamente alteradas no final da adolescência, começo da idade adulta. Não existe, na verdade, consensualmente, nenhuma teoria que explica o aparecimento desses sintomas. Uma delas, por exemplo, é a privação de afeto, que essa pessoa, ao longo ali dos primeiros anos de vida, não teve o acolhimento, o apoio, o suporte, as relações familiares esperadas como saudáveis para aquela época, dentre várias outras. Mas o que a gente então conclui é que nem toda pessoa que é irritadiça ou nervosa, ela é uma borderline. Carla, excelente. Ou seja, para nós considerarmos esse diagnóstico, existe um conjunto de critérios e que esse conjunto de critérios, ele precisa, como produto final, fazer com que o indivíduo sofra, tendo desde insônia, ansiedade, relações interpessoais caóticas, desemprego, dificuldade de resolver as questões do dia a dia, agredir e ser agredido. Nós temos também o sofrimento para terceiros, ou seja, os pais muitas vezes são impactados, desde que deixarem de serem convidados para a festa, porque aquela pessoa que tem o transtorno de personalidade é totalmente imprevisível e como poderia causar um problema num evento de família, assim como também, por exemplo, o namorado, a namorada tem um temor tanto de ser agredido ou agredida em algum momento, como também de não poder contar com previsões nem de curto, nem de médio e muito menos de longo prazo sobre, por exemplo, o planejamento de casar, comprar um imóvel, manter-se no emprego. Tanto é que uma das características é, inclusive, servidores públicos com transtorno de personalidade borderline ser inclusive, em função desta condição e dos desfechos, ser demitido, que é uma situação bem difícil. Ou seja, é um transtorno bastante complicado, né, doutor? Bastante complexo. Complexo, sofrido para o indivíduo, para terceiros e especialmente para filhos e filhas. Porque a criação, o relacionamento com os filhos, especialmente nos primeiros anos de vida, exigem uma determinada disciplina, adequação e especialmente a capacidade de administrar dificuldades diversas. E uma das consequências de ser pai e ser mãe é de ter meses ou até anos de dificuldades com sono. E a insônia, por exemplo, e a dificuldade ou os estímulos que levam à insônia são fatores de repercussão para agudizações. Essas agudizações, esses momentos de piora, incluem autoagressão, heteroagressão, Carla, e um risco altíssimo de suicídio. Tanto é que existe, para os leigos, um entendimento muito errôneo e que nós aqui, com a nossa finalidade de
transmissão de conhecimentos científicos, que as pessoas que tentam suicídio não querem suicidar. Muito pelo contrário. A ciência deixa claro que quanto mais a pessoa tenta, mais está aproximando da possibilidade de efetivar a própria morte. Portanto, o risco de suicídio é altíssimo para os indivíduos com borderline. Você sabe, doutor, que eu fiz um trabalho muito grande uma época com os bombeiros, que eles acabam atendendo esses chamados, né? É só uma curiosidade aqui. E eles levantaram uma informação, né? Eu falei, olha, isso teria que ser levado, inclusive, para os médicos, né? Para que eles pudessem estudar. As mulheres que cometem suicídio, acho que 95% delas, elas tiram o sapato. Tanto que quando eles chegam numa cena onde uma pessoa está ali, né, tipo, numa janela, tentando fazer isso, a primeira coisa que eles olham é se elas estão de sapato. Porque se tiver sem sapato, é quase que... Aquilo me impressionou, né? E eu comecei depois a levantar algumas informações, e é verdade, elas estão sempre descalças. É uma coisa para entender esse gatilho, por que tirou o sapato, né? Agora, eu li uma vez um livro, doutor Eudi, a seguinte frase, né, de um médico também psiquiatra, que ele coloca em relação aos borderlines, que ele queria assim, olha, essa frase eu acho que ela explica bastante essa personalidade, esse transtorno. E estava escrito, I hate you, but don't leave me. Que quer dizer, eu te odeio, mas não me deixe. Então, assim, o borderline, ele chega num nível... Eu não quero mais você, mas você não me deixa, entende? E aí, por que eu trouxe essa informação para o senhor? Porque agora, no ano passado, em 2022, a gente, né, assistiu aqui, acho que o mundo inteiro assistiu lá o tribunal do Johnny Depp, do ator Johnny Depp e da atriz Amber Heard, né? Dois atores, duas celebridades de Hollywood bastante famosas, no qual ela dizia, né, que era abusada pelo marido, e ele consegue provar que ela estava mentindo, e ficou muito impactante quando os médicos e psicólogos subiram ali, né, no púlpito ali para prestar depoimento e explicaram a personalidade da Amber Heard. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, histriônica e narcisista. Ou seja, um estrago na vida dele, porque assim, ela chegou num ponto de odiá-lo, mas ele não podia deixá-la, entende? Assim, eu não gosto mais de você, mas você não vai me deixar. É uma situação muito complicada, não é, doutor? Essa questão da sensação, percepção e vivência de um vazio constante é uma característica também psicopatológica muito comum nesses sofridos pacientes. E a questão das relações trata-se de uma vivência de ambivalência constante. E o que está no centro da dificuldade dessas relações interpessoais, e Carla, não precisa ser só a relação interpessoal do tipo namorado-namorada, marido e mulher, mas também de colega de trabalho, de vizinho, com os pais, irmãos, mães, de extremos e especialmente mudanças para os extremos em curto período de tempo, a ponto de, na parte da manhã, estar tomando café com a mãe e extremamente feliz porque está tendo aquele momento e nem que tivesse um clima para estar tão feliz, não era uma festividade. E por outro lado, a hora do almoço, sendo que nesse intervalo do café da manhã até o almoço, teve um não por parte da mãe. Já a odeia e quer sair de casa imediatamente para procurar um lugar para ser feliz. Portanto, é uma instabilidade, mas marcada especialmente pelos extremos que chamam a atenção. E aqueles extremos que não são contextualizados, ou seja, em famílias que não têm aquele tipo de comportamento, em ambiente de trabalho onde aquilo não é aceitável. E, muito importante, como nós estamos falando aqui e tendo a oportunidade de falar da desestigmatização das pessoas com sofrimento emocional, Carla, trata-se de uma instabilidade involuntária, em que o indivíduo, enquanto não está
tratado, não está sendo adequadamente acolhido e recebendo psicoterapia, não tem condições do autocontrole, em que isso acontece independente do ambiente e independente do desgaste que vai ter, do ponto de vista familiar, moral, do trabalho, da respeitabilidade. Não, isso que o senhor levantou é uma questão muito importante, né? Porque a grande maioria das pessoas não entende direito esse transtorno. Então, quando você precisa, né, lidar com uma pessoa que tem o transtorno borderline e você não é um familiar, porque quando você é família, né, você é um pai ou a mãe ou um irmão, você acaba, bom, eu tenho que cuidar, né? Mas quando você está num ambiente entre amigos ou um ambiente profissional, a relação é outra. Então, uma pessoa que, né, tem esses altos e baixos que o senhor aqui está explicando para a gente, é muito complicado, porque ela causa sofrimento para ela e causa sofrimento para esse grupo. E o que acontece, as pessoas se afastam. Mas o que o senhor está explicando é que essa pessoa também, ela faz isso de forma involuntária. Então, ela precisa de um tratamento, inclusive, para que ela possa controlar, é isso? Essa coisa mais agressiva dela? Perfeito. Então, em sendo involuntário, significa que a pessoa, mesmo que em alguns momentos planeje, deseje e esforce para que consiga lidar com as situações dificultosas do dia a dia de maneira mais apropriada, de maneira mais assertiva, de maneira mais amena, não consegue. Por quê? Porque os mecanismos mentais estão alterados a ponto dos comportamentos não conseguirem manterem na estabilidade. Os mecanismos mentais não permitem que a pessoa haja, atue e conviva da maneira como é desejado. Ou seja, Carla, até existe o desejo de comportar-se e viver de maneira adequada, mas não consegue ter esse domínio. E ela tem consciência disso? A pessoa que tem esse transtorno, por exemplo, depois que tudo passa, como é que é o sentimento, né? Porque quando a gente faz algo que a gente entende que está errado, você se sente culpado, você fica frustrado, né? Por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter agido dessa forma, eu passei dos limites, né? Você tem uma autoavaliação. A pessoa que tem esse transtorno, ela também consegue fazer essa autoavaliação? Ela entende que aquele comportamento estava errado? Carla, entre as doenças neuróticas, que são essas em que o indivíduo não perdeu o contato com a realidade, está o transtorno de personalidade borderline. E, numa avaliação pessoal, técnica e não científica isolada, a minha compreensão, e eu lamento muito, que esta é uma das condições mais sofridas que a pessoa tem. Porque nesse tempo em que existe esta oscilação doentia de sentimentos, comportamentos e pensamentos, a pessoa vivencia em muito pouco tempo um momento que ela está extremamente feliz e satisfeita numa relação, com um momento quase que seguinte que ela percebe que não tinha necessidade de tanto entusiasmo, que daqui a pouco este mesmo indivíduo está tendo uma sensação de raiva extremada para uma situação que não justificava aquele tipo de angústia que em pouco momento seguinte ela já tem uma lembrança de um momento pouco que estava muito feliz, que estava com o pé no chão, que estava com muita raiva, que se esforça, tenta, planeja, algumas vezes até escreve: a minha noite vai ser amena, e que já nos primeiros contatos que tem à noite com outras pessoas, já tem novos sentimentos de raiva, revolta, insatisfação e autodescontrole. Portanto, eu assumiria pessoalmente que esse é um dos adoecimentos mais graves, porque existe uma mudança incontrolável, alternadas com os momentos que a pessoa está plenamente consciente que aquilo que fez foi exagerado, errado, condenável, feio e não teve a condição de autocontrole. E doutor,
Conforme, né, essa pessoa que possui esse transtorno avança e vai envelhecendo, isso tende a melhorar, isso tende a piorar, porque como é que é esse transtorno na velhice? Porque, como o senhor aqui bem nos explicou em outros programas, a velhice, ela vai também trazendo alguns outros problemas, e um deles vai sendo a demência, né? Porque as pessoas, elas, conforme a idade vai chegando, elas têm níveis diferentes, mas é o caminho aí que a gente acaba tendo que percorrer. Como é que fica essa questão desse transtorno junto com essas demências senis? Nós temos todos os adoecimentos e sofrimentos emocionais como sendo fatores de risco para demência num período mais precoce da vida. Portanto, esse adoecimento não tratado, ele tende a levar o indivíduo ao adoecimento precoce dessas perdas cognitivas da demência de maneira mais jovem do que esse esperado acima dos 80, 70, 60 anos. Uma questão muito importante que a comorbidade, a coexistência de outros adoecimentos mentais com transtorno borderline é muito prevalente, especialmente o uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Carla, pessoas com transtorno borderline, pela sua extrema angústia, pelo seu exagerado desconforto, tendem a fazer abuso de medicamentos de característica calmante, que são os benzodiazepínicos, os medicamentos que os pacientes chamam de tarja preta, do receituário azul B. Carla, quando se exagera no uso desse medicamento, prejuízo de memória, atenção, concentração vão sendo desenvolvidos para esse adoecimento precoce. Esse nível de insatisfação, de insegurança, de instabilidade, de repulsa de si mesmo e dos outros, tende a levar ao abuso também de substâncias de características, digamos, sedativas, no caso, álcool e maconha. Portanto, essas tentativas inadequadas de automedicação com remédios efetivos ou com substâncias psicoativas constituem fatores facilitadores para essa demência mais precoce. Então, o adoecimento por si só leva a isso, mas os comportamentos que acontecem no adoecimento também levam a isso. E outra coisa, cara, quando a pessoa se machuca, se expõe a riscos, porque toma decisões, e o mais comum numa tomada de decisão, qualquer que seja ela, ainda que a pessoa não tenha consciência, teve um desejo, tem-se uma mensuração, uma medida das consequências que se tem para tomar atitudes para chegar àquele desejo. O indivíduo com transtorno borderline tem uma característica marcantemente impulsiva, ou seja, entre o desejo e o fato não se avalia as consequências intermediárias. Por isso que se fere, por isso que se machuca, se acidenta mais, abusa mais de substâncias, e isso vai acumulando machucados, lesões ao longo da vida, que também são fatores facilitadores de adoecimento. Mas e como é que fica esse transtorno na velhice? Ele não vai melhorar, é isso? Ele vai continuar. A pessoa, mesmo mais velha, ela vai continuar com essas mesmas características impulsivas, é isso, doutora? Ela pode estar com 70, 80 anos. Lógico, a gente entende que aquela que fez um tratamento psicoterapêutico, né, que, enfim, ao longo da vida, né, foi tentando, né, melhorar, né, até a sua condição de saúde, né, pessoal, talvez ela chegue lá na frente melhor. Mas e essa que não fez nada? Como é que ela vai ficar aqui nesses anos, né, com 70, com 80? Como é que essa característica, ela continua igual ou piora, melhora? Como fica isso, doutor? Carla, mesmo as pessoas não tratadas, a maturidade tende a ser acomodadora das nossas características mais difíceis. E então, a tendência do indivíduo é ter uma progressiva piora nas primeiras 2 décadas de manifestação da doença e depois as funções emocionais e cognitivas, elas tendem a passar por um processo de deterioração natural do envelhecimento. Ou seja, e com isso também há
uma diminuição das manifestações impulsivas. Portanto, o mais comum da história natural desse tipo de adoecimento é um progresso de piora ao longo de 2 décadas e depois ir passando por um processo de acomodação. Observação, voltando, nós estamos falando de uma alteração da personalidade. E a personalidade é aquele conjunto de características que levamos ao longo da vida. Portanto, a pessoa que teve o diagnóstico real, objetivo, de transtorno borderline, ali na idade jovem, ela vai morrer com esse adoecimento, quer seja de morte natural, de morte por comorbidade ou por suicídio. Entendi. Agora, doutor, uma criança não pode ser classificada como borderline, correto? As ciências não permitem falar-se em alterações da personalidade antes dos 18 anos de vida, o que é absolutamente apropriado, porque antes dessa idade está acontecendo um modo evolutivo, natural, educacional, familiar, contextual de construção dessa identidade, pelas características endógenas próprias do indivíduo e pelas questões que o ambiente permite ou não permite a pessoa no seu desenvolvimento. Então, não se fala em transtornos de personalidade para pessoas com menos de 18 anos. E, doutor, quando a gente pensa também nesse transtorno, como é que a gente ajuda os pais? Quais são as características que eles precisam ficar muito atentos? Né? Quais são os sinais, assim, né? Ó, isso aqui é um sinal amarelo, né? Para que os pais procurem ajuda profissional. Carla, o principal fator a ser valorizado pela família é a instabilidade. Quando o pai ou a mãe tem a conclusão ou mesmo o indício de que marcadamente o seu filho, especialmente a sua filha, tem uma característica de alta imprevisibilidade, do tipo, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou buscar, como vai estar a minha filha ou meu filho quando eu for buscá-lo na escola. Eu não tenho a mínima noção de como o meu filho ou minha filha vai reagir com a festa de aniversário que nós vamos fazer de surpresa. Eu não tenho a mínima chance de, minimamente, saber como que vão ser os 10 dias de férias na praia entre as famílias que vão lá estar. Ou seja, se meu filho e minha filha vai passar vergonha em mim, se vai se machucar, se vai conviver, se não vai, se vai arrumar um namorado totalmente incompatível com as características da família e vai levar e já vai querer que a família assuma. Enfim, quando pais entendem, avaliam ou até suspeitam que seus filhos e filhas têm uma característica marcante de instabilidade, imprevisibilidade, isto é absolutamente sugestivo dessa condição. E as questões da auto-infligir sofrimento, de se machucar. Quando filhos e filhas estão, mesmo a temperatura alta, no calor, usando blusa de manga comprida, que não tenha contexto para tal e de maneira contínua, mas calças, especialmente se não era do hábito proteger de maneira exagerada o corpo, também é um fator de alerta, porque pode estar causando machucados. Ah, a pessoa pode estar se machucando também, está se flagelando. É isso, doutor? Essa é uma característica muito comum das pessoas com transtorno de personalidade borderline, que é se machucar e machucar cada vez de maneira mais grave, sendo que, inclusive, numa dessas situações, pode, por exemplo, inicialmente era ter cortes superficiais, por exemplo, com a tampa da caneta, e depois isso passar para uma lâmina, e mesmo que não era uma intenção suicida genuína, era uma manifestação comportamental para tentar aliviar essa angústia, esse vazio, essa insatisfação, através de dor auto-infligida, pode ter aí uma consequência para a morte. Agora, o senhor já explicou muitas vezes para a gente que um transtorno nunca viaja sozinho, né, num corpo humano. Ele, às vezes, está junto com outros transtornos. E a gente tem aí, né, o narcisismo, a gente tem o ser humano que é histriônico. Como é que é isso junto com essa pessoa que tem o transtorno borderline? Isso tudo é amplificado ainda mais, doutor? Na medicina, de maneira geral, e na prática médica psiquiátrica, nós temos o que se chama de diagnóstico diferencial, ou seja,
tem um diagnóstico principal, uma doença principal e, ao longo do tempo, nós vamos verificando também se existem ou características ou outras doenças coexistentes. Então, dentro do transtorno de personalidade borderline, podem ocorrer sintomas do narcisista, podem acontecer sintomas do esquizotípico, que são aquelas pessoas que têm desconfianças exageradas, que não corresponde na gravidade da esquizofrenia, e uma coexistência de adoecimento mental muito comum no transtorno de personalidade de borderline, é o transtorno afetivo bipolar. Tanto é que algumas vezes, ao longo do tempo, Carla, que vai se fazendo a revisão diagnóstica, ou seja, no ano de 2015, as características comportamentais eram indicativas do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Na revisão de 2020, muitas vezes, as características psicopatológicas, afetivas, cognitivas, especialmente comportamentais, já são revisadas para transtorno bipolar. Ou seja, transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar, além de coexistirem, podem inclusive se confundir, porque tem algumas características em comum. Só que no transtorno bipolar, as mudanças tendem a ser mais persistentes ao longo do tempo, enquanto que no transtorno de personalidade borderline, essas mudanças e essa instabilidade é de uma frequência muito mais rápida em intervalos de tempo muito menores. Agora, doutor, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. É possível que uma pessoa seja psicopata e borderline ao mesmo tempo, ou isso é impossível? Das correntes científicas da psiquiatria, geralmente não se fala em dois transtornos de personalidade simultaneamente, embora haja pesquisador que defenda essa possibilidade. Eu, particularmente, sou da corrente majoritária que o transtorno de personalidade, ele é um principal, podendo ter características, digamos, emprestadas de outro transtorno. Como, por exemplo, o borderline sendo o diagnóstico principal, mas tendo características psicopáticas, tendo características histriônicas, tendo características narcísicas. Então, eu sou da compreensão que transtorno da personalidade é um, e os transtornos mentais podem ser mais de um. E quando a gente fala no quesito violência, né? Essas pessoas são violentas, doutor? Carla, a preocupação da expressão de violência nos indivíduos com transtorno de personalidade borderline é muito mais preocupante, voltadas contra si mesmas, ou em comparação a terceiros. Para terceiros também acontece, só porque nós já falamos antes, são pessoas que tendem a ter relações interpessoais menos duradouras. Portanto, quando o namorado, o colega de trabalho, o vizinho, o colega de escola sofre as primeiras agressões, na maioria das vezes, o que é comum é se afastar, é romper o relacionamento, é não fazer mais visita, é não dar mais atenção, é não conviver mais, é evitar o mesmo ambiente. Portanto, quem fica sendo agredido por muito mais tempo na própria vida do indivíduo é o próprio paciente. Agora, explica um pouquinho para a gente aqui, doutor Eudi, porque assim, quando a gente pensa por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, né, de psicopatia, ele vai procurar um determinado tipo de pessoa para se relacionar. A pessoa que tem o transtorno borderline, ela também procura esse determinado tipo de pessoa, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa que vai ser mais suscetível a aceitar as suas vontades, entende? Que tem existe alguma característica predominante que agrada mais essa pessoa ou não? Ela pode vir a gostar de qualquer tipo de pessoa. Entende onde eu quero chegar? Existe, por exemplo, um procura o outro que é mais frágil, um procura o outro que é mais manipulável. Existe isso ou não? Ou ela vai procurar uma pessoa para buscar pontos de conflito? Entende o que eu lhe perguntei? Do ponto de vista da relação imediata, isso é totalmente imprevisível, porque são pessoas que habitualmente não medem, não mensuram, não avaliam a consequência de o início de uma relação a mais intensa possível. O que eu digo? De já, num primeiro encontro, decidir que naquela mesma noite já vão passar a morar juntos. Que
a partir de um relacionamento de uma semana, já tem a decisão que vai largar o trabalho e mudar para a cidade daquele novo relacionamento sem, de novo, medir consequências, medir as dificuldades que aquilo poderia acontecer. Então, para o início das relações, não se tem essa escolha, porque ela tende a ser a imediata daquele que teve ou daquela que teve a oportunidade de ter o primeiro contato. Agora, como as relações tendem a ser muito curtas, aquelas que conseguem ter uma média ou longa duração tende a ser também de características semelhantes, como, por exemplo, a instabilidade. E, doutor, como é que uma pessoa que se relaciona com uma outra que tem esse transtorno, como é que ela se protege? Entende? Porque eu digo isso numa relação, vamos dizer aqui, afetiva, né? Digamos, uma pessoa que casa com uma outra que tem um transtorno borderline. O senhor está explicando, ela tem esses impulsos. Como é que essa outra pessoa aqui, porque tem o fator, né, gostar, né, que a gente escuta muito. Mas eu gosto tanto dessa pessoa, como é que eu vou deixar essa pessoa? Mas, ao mesmo tempo, é o que o senhor acabou de explicar. O borderline, ele causa sofrimento para ele, mas causa sofrimento para o outro também. Como é que essa pessoa aprende a lidar com essa que está aqui? Carla, nós tendemos a ver o mundo pelas nossas janelas, né? Então, não é por lobby, mas a minha compreensão que a possibilidade de amenizar, harmonizar e viabilizar essa relação da maneira, digamos, menos sofrida ou mais adaptada possível é através do tratamento, especialmente de ambos ao mesmo tempo. De onde estaria nessa situação ilustrada? Absolutamente recomendada, indicada e com perspectiva de sucesso é a terapia de casal. Então, e note que eu não estou falando em medicamento porque, em considerando essa condição tanto do sofrimento e do adoecimento individual como do sofrimento compartilhado no casal, desde o namoro, o noivado, o casamento e a manutenção dessa relação, então eu não vejo outro caminho melhor do que a psicoterapia. Obviamente que existem algumas pesquisas falando do fator da homogeneização, por exemplo, religiosa, mas aquilo que está no meu maior domínio intelectual é a psicoterapia. Doutor, vamos agora para a área que a gente gosta aqui, um pouco da área criminal também. A gente tratou de alguns casos aqui, né, no programa Investigação Criminal, de alguns homicídios, onde esses homicidas foram, né, diagnosticados com esse transtorno de personalidade borderline. E aí também tem uma assinatura de bastante violência, né? Então, a pessoa, quando ela chega nesse limite, talvez, vamos dizer, quando ela extrapola o limite, né, que ela vai, essa raiva, ela ainda pode ter uma piora, é isso? Por isso que os crimes se tornam até agravados? Carla, a característica agressiva das pessoas com transtorno de personalidade borderline tende a ser agressividades de menor potencial ofensivo de maneira geral. Ou seja, novamente, não é porque o indivíduo apresenta esse tipo de adoecimento que automaticamente ele está incapaz para compreender as suas tomadas de decisões. Então, a maior parte desses 22 anos que eu avaliei de pessoas apenas com transtorno de personalidade borderline foram lesões causadas em terceiros que não provocaram a morte. Agora, obviamente, que a partir do momento que essa condição de adoecimento, na minha compreensão, ela vai sendo associada com comorbidades e, novamente, se já tem características impulsivas de descontrole daquilo que está tomando decisão, mas em um nível geralmente não tão grave, mas que associa ao mesmo tempo com substâncias psicoativas, especialmente cocaína, crack, anfetaminas, aí sim tende a uma exacerbação agressiva a ponto de lesões físicas mais graves e o homicídio. Não, a gente cuidou até de um caso que, enfim, o rapaz aqui era borderline, né? E ele consegue a ajuda de outros 2 amigos para cometer o assassinato da namorada. Então, na verdade, ele contrata, vamos dizer assim, né, o matador, mas o matador não tem
vamos dizer, a coragem suficiente, porque na verdade ele não era um matador, então ele mesmo vai, ele ainda se irrita com o matador e ele mata a menina, né? Então, assim, aí você vê a escalada, né? É lógico que a gente está falando de uma coisa extremíssima, uma percentagem que é mínima, deve ser 0,0, né, 1%. A grande maioria das pessoas que têm esse transtorno não vai fazer nenhum tipo de absurdo como esse, mas é que esse foi bastante, vamos dizer assim, violento, né? O nível da violência era muito alto, né? Então é assustador quando você olha até onde a pessoa é capaz de chegar. Enfim, é assustador quando a gente imagina até onde as pessoas são capazes de chegar, independente dos transtornos que elas tenham, não é verdade, doutor? Sim, volta-se aquela reafirmação que a preocupação de êxito letal, de morte dos indivíduos com transtorno de personalidade borderline é muito maior contra si, efetivando o suicídio, do que contra terceiros em homicídio, mas muito maior. E as ofensas a terceiros sendo, então, de menor potencial. E, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente tem, porque o senhor me explicou que a gente hoje já tem um bom serviço, né, principalmente público, para a área de esquizofrenia, para o bipolar. A gente também tem para o borderline, para esses outros transtornos? Como é que funciona isso no sistema nosso público? Carla, o grande sonho é que essas pessoas pudessem ser trabalhadas no sistema público de instituições universitárias. A maioria das instituições universitárias, os cursos de psicologia, da graduação da psicologia, da residência médica em psiquiatria, já tem serviços bem estruturados, porque essa é uma área do conhecimento que, felizmente, evoluiu muito. Então, no sistema público ou de baixo custo, a preferência disparadamente é por serviço de assistência universitária. E nós temos também os órgãos públicos, as instituições públicas de saúde mental, que são os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que atendem muito bem a essa demanda, com profissionais altamente qualificados. Ou seja, apesar de ter algumas críticas para os CAPs, eu tenho muito, mas infinitamente muito mais elogios para essa estrutura que democratizou o acesso à saúde mental para quem não tem condições de adquirir esse serviço com remuneração própria. Então, o que existe de melhor é a psicoterapia para uma pessoa com esse transtorno? Carla, disparadamente, ou seja, as indicações medicamentosas, elas são secundárias, geralmente com resultado limitado, tanto em termos de limitação do efeito sobre o sintoma, como também limitada no tempo. Então, a psicoterapia é a primeira escolha da maneira mais absoluta possível. Um grande detalhe é que esse perfil de paciente tende a ter também, como nas relações pessoais, familiares, de vizinhos, colegas e amigos, mais conflitos com os terapeutas. Ou seja, há uma tendência de mudança muito frequente dos terapeutas. É muito raro, Carla, um indivíduo com 10 anos de evolução de transtorno de personalidade borderline que tenha o relato que tratou com um único médico, com um único psicoterapeuta, com um único psicólogo. Isso é uma tremenda exceção. O mais comum é uma mudança contínua de profissionais com tendência, em algum momento, ter a harmonização com alguém que possa fazer essa prestação de serviço. E era bom também fazer meditação, né? Uma pessoa com esse transtorno, meditar para ver se ela consegue, né, encontrar o próprio equilíbrio interno, né? Porque é um desequilíbrio muito grande, né, doutor? Tem tempo que eu não leio o artigo dessa correlação entre meditação e transtorno de personalidade borderline. A minha impressão, quando eu avalio esta técnica tão respeitada e recomendada para essa condição, que o paciente com essas características teria que ter um processo muito progressivo em termos de tempo. Ou seja, meditação inicialmente de 1 minuto, por 1 mês, 2 meses, depois de 2 minutos e assim progressivamente. E daí, o que eu acho que pode contribuir
para a adesão desta pessoa com transtorno borderline a uma terapêutica, por exemplo, de meditação, seria ter uma pessoa da companhia, um acompanhante familiar, amigo, namorado, namorada, que pudesse acompanhar pacientemente, com muita resiliência, esse 1 mês, 1 minuto por dia, 2 a 6 meses, 5 minutos por dia. Porque de verdade, a meditação ela faz milagres. A pessoa que consegue meditar, né? E muita gente acha que é muito difícil meditar, e na verdade não é, né? Que na verdade a meditação ela está ligada na atenção plena, né? Quando você coloca a atenção plena num determinado uma determinada coisa, que pode ser o seu corpo, né? Partes do seu corpo, pode ser um som. Então, você consegue, né, se libertar. Então, ela te dá uma sensação de alívio muito boa, né? Muito profunda. Meditação é bastante interessante. Eu já pratico há bastante tempo e eu recomendo. Essa técnica, felizmente, ela vem sendo cada vez mais respeitada, reconhecida, inclusive me surpreendendo em alguns ambientes muito conservadores e que até pouco tempo eram céticos em relação a essa técnica. E uma impressão pessoal que eu tenho, que quando se trouxe nessa temática mindfulness, teve uma, digamos, popularização desse tipo de técnica, uma maior publicidade, aceitação e adesão das pessoas. De verdade, porque quando você está nessa questão do mindfulness, né, que ele diz para você ter a atenção plena no que você está fazendo, então quando você está comendo, então você tem que ter atenção naquilo que você está fazendo. E hoje, como nós somos hiperconectados, você está comendo, você está falando no telefone, você está conversando, você está pensando no que você vai fazer amanhã, então você tira a atenção daquilo que é o mais importante, né, que é o ato de se alimentar. Então, quando você vai aprendendo algumas técnicas de atenção plena, é impressionante como questões como a ansiedade, questões, né, como alguns desequilíbrios, você consegue ter um controle maior, né? Não adianta a gente querer ficar pensando naquilo que a gente vai fazer daqui a um mês, né? A gente tem que pensar no que a gente está fazendo agora, porque o futuro não existe, a única coisa que existe é o presente. Então, quando você entende o presente, você, né? E deve ser muito interessante para essas pessoas que têm esses impulsos muito grandes, porque é uma maneira de você, inclusive, controlar o seu impulso, né? Porque independente se a pessoa tem o transtorno borderline, nós temos impulsos, né? Nós temos impulsos positivos e negativos, né? E os nossos impulsos negativos nos prejudicam muito mais. Então, quando você consegue o controle do impulso, desse seu impulso ali, você se fortalece. É lógico que, né, outro dia eu estava até conversando com outro médico psiquiatra também, e a gente estava discutindo sobre o medo, né? Ele falou, o medo é que nos faz sobreviver, porque se a gente não tivesse medo, nós já estaríamos mortos, né? Então você tem medo de atravessar uma avenida que está passando o carro. Se você não tivesse medo, você atravessaria e você teria uma colisão. Então o medo, ele te dá a questão da proteção também. Doutora Eudi, muito obrigada por nos explicar aí essa questão do transtorno da personalidade borderline. Eu acho que, de novo, novamente, a gente precisa tirar os estigmas, né? Precisamos ajudar as pessoas. A grande maioria fica muito chateada quando a gente toca nesse assunto, porque fala, ninguém gosta de mim porque eu sou borderline. Isso não é uma verdade. Acho que quanto mais falarmos, explicarmos, né, entendermos, né, e formos empáticos, né, porque como o senhor explicou também, as pessoas não sabem o que elas estão, na grande maioria das vezes, não têm o controle do que elas vão fazer, né? E deve ser de um sofrimento horrível você não controlar o que você vai fazer. Perfeito, Carla. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de trazer informação qualificada para o seu maravilhoso e numeroso público ávido por informação que traz esclarecimento. Muito obrigada, doutor. Gratidão.